Este é o Conversas Cruzadas aqui na CBN Diário, também estamos na TV Com. E o nosso assunto hoje é o direito de greve, a lei de greve, se a lei ela é respeitada. Na 0 hora desta segunda-feira, iniciou uma paralisação dos motoristas e trabalhadores do transporte coletivo em Florianópolis. Manifestação esta que foi ratificada pela categoria agora no início da noite, portanto, teremos mais 24 horas de paralisação nesta terça-feira também. E a pergunta que a gente deixa no ar é: até quando vamos ficar nessa situação? Porque já está se tornando algo absolutamente previsível, né? Todo ano tem uma encrenca no transporte coletivo, mas não é apenas só no transporte coletivo. Por exemplo, acabo de receber informação, que a gente já divulgou agora há pouco também, previsível, de que os médicos da capital cruzam os braços também amanhã. Os médicos que trabalham para a prefeitura, os médicos da prefeitura vão suspender o atendimento por 3 dias nesta semana, na terça, quarta e quinta. As consultas foram desmarcadas nos mais de 50 postos de saúde. Então, dá para a gente ter uma noção do impacto para a população, né? Somente serão realizados os atendimentos nas UPAs norte e sul da ilha de Santa Catarina. Conversas Cruzadas, aqui na TV Com e CBN Diário. Bom, greve legal. É possível fazer uma greve dentro da legalidade? Esta é média ou esta é a exceção? A gente vai entrar nesse assunto em instantes. Eu quero só retomar um assunto anterior. Por exemplo, quando a Justiça do Trabalho determina uma multa por dia de paralisação, diz que a greve é ilegal, multa por dia de paralisação. Essa multa, ela é efetivamente paga? Tem, nós temos várias vezes aconteceu no país, bancário, petroleiro, o próprio SINT, que é o Sindicato dos Servidores da Educação, dos Trabalhadores da Educação de Santa Catarina, no ano de 2009, está pagando uma multa, tem aí um período para pagar. Normalmente a Justiça determina uma multa diária, então depende muito de quantos dias você vai descumprir aquela decisão judiciária, acumular a dívida, né? E também para pagar, mas nós tivemos vários sindicatos pagando a dívida, ela é paga sim. Ele é paga. Ele paga. E o seguinte, uma greve, ela acontece dentro da legalidade, respeitando a lei. Isso aí é exceção à regra ou não? É exceção à regra? Respeitar a legislação, ou seja, respeitar o serviço mínimo essencial, enfim, é exceção à regra ou não? É difícil eu te dizer assim, se é uma exceção ou o cumprimento ou não da legislação, mas o que a gente vê é que em muitas atividades essenciais, muitas vezes os percentuais mínimos de atendimento às necessidades inadiáveis da comunidade não são respeitados, né? Então, são comuns as declarações de abusividade da greve justamente por esse motivo, porque não é obedecido esse percentual mínimo, ou então porque não houve notificação de 48 horas para as atividades normais e de 72 horas para as atividades essenciais. A lei de greve, por mais que ela seja sucinta, ela é bastante clara. Os requisitos eles estão lá estabelecidos e se as partes tiverem um pouco de boa vontade na observação do que lá está estabelecido, não é muito difícil o exercício legal do direito de greve. Basta observar os requisitos que são lá, que não são impossíveis de serem atingidos, bem ao contrário. São requisitos que buscam garantir o direito de exercício à greve, mas também garantir os direitos fundamentais da comunidade e das outras pessoas. Aqui nós temos a participação do pessoal em casa, pelo Twitter, o Thiago Zanetti. Ele diz assim, ó: acho correto esta união das classes neste país de tanta corrupção, por que condenar a luta por salários e benefícios dignos? Comandante Paiva, a população merece respeito, chega de entrar ano, sair ano e a população pagando a conta. Por telefone, Luiz Carlos Moreto, o que essa greve tem a ver com o ano eleitoral? 3 pontinhos. Não sei, tem que ser investigado, se tem alguma denúncia. Toda ação tem uma questão política de fundo. Agora, se ela tem a ver com a eleição do prefeito, não é nós que vamos dizer, né? Todas as instituições têm agentes políticos. Com certeza. Né? Agora, se é uma manifestação
político-partidária, de cunho eleitoral, aí já são outros 500. Mas o primeiro que fala aí, Renato, no seu nome dele? Aqui o primeiro é o Thiago Zanetti. O Thiago fala uma coisa que é importante. Eu acho que agora o transporte de Florianópolis, da grande Florianópolis, ele precisa ser discutido com a sociedade. Não pode ser da forma que ele está colocado. Então a questão que a população fala de que entra ano, sai ano, você também repetiu várias vezes aqui, e nós já é previsível, vai sabendo o que vai dar, é porque o transporte coletivo, na verdade, pois é, mas aí necessita... Aí tu me abre espaço também e por uma lembrança, né? O prefeito atual disse que ia abrir caixa preta do transporte coletivo. Se contratou uma consultoria, não foi muito barato, a um preço de R$300 mil, do ex-governador do Paraná, Jaime Lerner, para dar uma estudada no transporte coletivo. Mudou uma linha aqui, uma outra linha ali e tal, se mudou o sistema tarifário, é verdade, mas a essência do sistema não mudou. Se fala há 8, 10 anos, no mínimo, de edital para o transporte coletivo. E as coisas na essência não mudam, né? Os transportes, como um todo na capital, quem anda sabe a dificuldade que é. Então, fazer um debate, você ter um transporte público de qualidade para que você possa deixar seu carro em casa, está na hora da gente começar a fazer nós temos 2 modalidades de transporte coletivo em Florianópolis: ônibus e baleeira. São as 2 modalidades. Ônibus, aí entra o amarelinho também, o executivo, né? Se fala 3 muito, então, né? Ônibus, baleeira, o executivo, o táxi individual, enfim, fora disso, não temos, né? O seguinte, o Rafael na Serraria, como não prejudicar a população? A esposa dele está grávida e perdeu o ultrassom hoje. Quer dizer, acaba atingindo a população mais necessitada mesmo, né? O que é uma pena. Uma greve, um movimento paredista dentro da legislação, respeitando aquilo que está na lei, doutor Murilo Gouveia, seria de que forma? Comunicando, se for serviço não essencial com 48 horas, se for essencial com 72 horas, uma comunicação formal, explícita, clara, muito bem divulgada, né, pelo jornal de circulação na região da greve, usando a internet, usando o rádio. Os meios de comunicação são os mais diversos possíveis, né? Essa comunicação e a combinação entre as partes do serviço essencial mínimo, né? Nos hospitais, os médicos, transporte público, né? Não se resume ao transporte público. Isso pode ser legal. E a diferença, Renato, é que se a greve começa bem, o ato jurídico da greve começa na legalidade, né? O trabalhador não pode ser demitido quando volta a trabalhar. Ele ganha uma estabilidade da própria jurisprudência, né? E talvez até na convenção coletiva. Já se ela é dada como ilegal, não é essa a garantia para ele. Então o próprio trabalhador, o representado lá, que está lá na cadeira sentado, aprovando uma greve dessa, né? Que está previsto o código de aprovação no estatuto do sindicato, enfim, tem toda uma regra para ser feita, né? Repito, eu reconheço que é um direito essencial, que é um movimento, e às vezes talvez necessário, mas tem regras a ser seguidas. E essa é a legalidade. Então, o principal prejudicado, né, o trabalhador, que pode amanhã depois ser demitido, a pessoa da sociedade, o cidadão, que não pode fazer o seu ultrassom, um exame mais grave que não pode fazer, levar o filho ao médico, as crianças que não vão à aula porque pegam ônibus, e não é só o lucro do comerciante, não, né? Eu acho que é um respeito mínimo que o grevista poderia alcançar a população, né, a seu favor, né, explicando que o salário é baixo, é R$1.500, tem que aumentar, porque o seu salário deles, né? O piso é R$1.500 para 6 horas e 40 de trabalho, R$1.517, né, e eu quero reajuste, né? E tiveram ano passado 2% de aumento real em cima da inflação. Quanto? 2% de aumento real, né? E é o que estão falando hoje, né? Então a discussão hoje está em diminuir a carga o ponto fulcral, né? O ponto de toque é a diminuição da carga de trabalho para 6 horas. Repito, não sou contra essa discussão, ela pode ser legítima, só que ela tem que ser legal, tem que ser ordeira, tem que ser dentro da ordem, né? E se houve uma sugestão, né, uma recomendação do Ministério Público do Trabalho, devia ter sido acatada. Né? Foi hoje, né? Foi hoje a recomendação. Que é o fiscal da lei. Sexta-feira já tinha, é o fiscal da lei, né? Sexta já teve uma negociação. No caso que não é o procurador, é a procuradora que não está aqui hoje, então acho que a gente tem que respeitar isso, mas se houve uma sugestão, deveria ter sido acatada. Repito, né, essa palavra ela é muito fácil de ser dita, a democracia, mas muitas vezes não de ser respeitada, né? Então, o que tem ali, né, eu acho que pode ser feito da maneira mais correta,
com menos prejuízo à sociedade, inclusive conquistando a sociedade a um favor do grevista, porque ele tem o seu direito. O principal requisito que geralmente não é cumprido e que acaba acarretando a declaração de abusividade da greve é justamente essa falta de atendimento a um percentual mínimo em relação às necessidades inadiáveis da população. Então, a partir do momento que isso começar a ser respeitado, que as partes conseguirem chegar lá a um acordo em relação a esse percentual, acho que vai ser realmente um grande progresso nesse sentido. Só em relação à questão da possibilidade de dispensa do trabalhador que aderiu à greve, a mera declaração de abusividade da greve ou a declaração de abusividade da greve por si só não é suficiente para autorizar a dispensa do trabalhador que aderiu à greve. Se o empregador constatar que determinado trabalhador cometeu alguma falta ou abusou dos atos, os atos necessários ao convencimento dos demais trabalhadores ou qualquer outra falta grave durante o período de greve, ele pode vir a ser despedido. Mas a mera adesão à greve, mesmo que declarada abusiva, não é justificativa para a dispensa do trabalhador. Se ficar constatado que a dispensa se deu com esse fundamento, isso pode ser enquadrado como ato de discriminação antissindical e acarretar a aplicação da Lei 9.029, que é a lei antidiscriminação e que tem dentre as consequências da determinação de reintegração dessa pessoa que foi discriminada e uma condenação à indenização do período de afastamento. Então, a mera adesão à greve não dá autorização para que os trabalhadores sejam dispensados. Ok. Pessoal, seguinte, vamos para o intervalo comercial aqui na CBN Diário e TV Com. Daqui a pouco eu quero saber a opinião dos senhores a respeito da solicitação do Ministério Público do Trabalho. E eu até quero deixar bem claro aqui para o nosso telespectador, o Dr. Luiz Carlos Rodrigues Ferreira não é o procurador responsável por essa questão e por isso não está respondendo diretamente à questão da greve. Ele está falando em tese aqui, o que está nos ajudando bastante para entendermos, né, a questão do papel de cada instituição nesse processo. Mas nós iremos discutir daqui a pouco o pedido, né, do Ministério Público do Trabalho de 100% dos ônibus na rua no horário de pico, entre 5h30 da manhã e 8h30 da manhã e entre 5 da tarde e 8 da noite, e entre outras reivindicações. Vamos tratar desse assunto daqui a pouco, depois do intervalo.